Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend. Fala galera, meu nome é Maria Patrícia, eu sou empreendedora digital e hoje a gente vai trazer 5 dicas para ajudar a melhorar a autoestima. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para você receber as notificações, dar o seu joinha e compartilhar aí com seus amigos, tá? A primeira dica que eu trago para vocês essa noite é a seguinte: é uma alimentação equilibrada. Eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis que nós temos de fazer, é conseguir ter uma alimentação saudável, né? Tirar os salgados, os refrigerantes, os doces. Mas são essas coisas, primeiro você tem que procurar uma ajuda profissional, né? Um nutricionista, alguém que pode estar te auxiliando. Eu sou diabética, muitos de vocês já sabem, e eu geralmente, quando preciso fazer alguma restrição alimentar, eu realmente falo com o nutricionista. Eu malho, mas eu não costumo fazer assim, porque você vai pra academia, vai ter um monte de gente dizendo faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, o correto mesmo é você procurar um profissional da área e montar ali, porque cada um de nós tem uma necessidade calórica diferente. Então, seria bem interessante se você pudesse realmente ir num especialista e fazer ali uma dieta, né? Ou tentar ali, não, eu quero aprender a comer. Há um tempo atrás eu fui no nutricionista e assim, eu tava bem acima do peso. Eu ainda estou acima do peso, mas eu estava muito acima do peso. E a primeira coisa que a gente conversou foi o seguinte: vamos aprender a comer, né? Eu ainda tenho dificuldade de comer legumes, essas coisas verdinhas. Eu gosto de alguns, mas outros eu ainda tenho dificuldade de comer, né? Porque tem um gosto mais amargo ou mais apimentado, eu tenho dificuldade. Mas a gente começou aprendendo a comer, porque como boa nordestina eu não ia abrir mão do arroz e o feijão. Então a gente começou a trabalhar primeiro essa questão de aprender a comer. E uma das coisas que auxilia, vai te ajudar a melhorar a sua autoestima, sim, é você começar a ter uma alimentação mais saudável, tá? Tirar a fritura, salgados, os refrigerantes, o doce diário, você pode comer uma vez por semana. Lembrando que o mais indicado realmente é você procurar um profissional da saúde para te auxiliar com relação a isso. Mas uma dieta equilibrada ajuda muito quando nós estamos num baixo ânimo. Então, se você está comendo de uma forma saudável e equilibrada, naturalmente a parte orgânica do seu corpo está de alguma forma sendo cuidada. A segunda dica: praticar atividade física. Muita gente não gosta de academia, não gosta de correr, não gosta de caminhar, não gosta de pedalar. Aí realmente fica muito complicado, porque se a gente fosse fazer tudo que a gente gosta, seria muito bom. Infelizmente, a gente não tem essa prioridade de só fazer aquilo que a gente gosta. Muitas coisas a gente faz porque a gente não gosta, mas porque a gente precisa. Então, a atividade física deve estar dentro da sua rotina, né? Quem já viu outros vídeos meus sabe que eu falei do projeto do Milagre da Manhã, e tem sim um ponto que a gente trata sobre atividade física. É muito bom para você. Se você mora numa capital, se você mora no interior, cada região tem um sistema de residencial diferente, né? Aqui onde eu moro, em Brasília, a gente tem quadras, né? De onde eu vim, no Piauí, a gente tem bairros, rua, aí tem uma palavra inteira engraçada, quarteirão, e aqui a gente chama de quadra. Então você pode começar a fazer caminhadas ali na sua quadra, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos,
né? Começa com 10, aumenta 2 minutos, vai aumentando de 2 minutos, todos um pouquinho, 10 hoje, depois 12, depois 14, depois 16, até você conseguir caminhar em 40 minutos. Se você puder ir a uma academia, se você mora em condomínio, tem academia, se você tem condições aí financeiras realmente de ter um profissional para estar te ajudando. Mas se você não tem, vai caminhar, dá uma caminhada, que vai ajudar muito, né? Você vai, uma semana depois que você começa a caminhar, você já começa a perceber que o seu corpo já começa a se adaptar. Então você vai aumentando e vai melhorando. Tudo que a gente faz em benefício nosso, porque muitas das vezes a gente fica muito pensando no outro, né? O outro tem que fazer aquilo, ou eu faço isso por causa de fulano. Só que a gente também tem que fazer as coisas porque nós precisamos, né? E fazer atividade física, ela tem que estar nessa sua rotina, né? De cuidados com você. O intuito aqui é a gente falar um pouco sobre esses cuidados que a gente precisa ter com a gente. E eu vou confessar assim que eu já tive depressão, né? Eu sei como é difícil e quem é depressivo também tem essas dificuldades, mas a atividade física ela melhora muito a nossa autoestima, ela melhora não só a parte estética, mas a parte funcional, o organismo. Então, vale a pena. Ah, eu sou magrinho, não preciso. Precisa. Seu corpo precisa, assim, de uma atividade física diária que é independente de você caminhar para o trabalho, de você fazer. Se você mora no segundo andar, sobe de escada, entende? Procura aí otimizar melhor, uma forma mais adequada para você melhorar aí a sua autoestima, tá? Uma terceira dica: combater o estresse fazendo atividades prazerosas, tá? Eu não vou ficar falando aqui de assistir filme, porque se eu disser assim, assiste filme, a galera gosta, vai passar o resto do dia e vai entrar amanhã e à noite só assistindo filme. Mas fazer atividades prazerosas também melhoram a nossa autoestima, né? De repente você gosta de ler um livro, de ouvir uma boa música, de ir no cinema, de passear no shopping. Agora, nesse momento a gente não tá podendo, mas em Brasília, a partir de amanhã, muitos os comércios vão estar abertos, mas eu não sei como é que você, na cidade que você está, como é que está sendo feito esse processo. Mas procure fazer atividades prazerosas. Se você está em família, se você está aí cumprindo seu isolamento, você pode aproveitar esse momento, né, e fazer algo junto, jogar. Tem vários tipos de jogos aí que você pode jogar com os filhos. Aqui a gente tem alguns jogos. Eu gosto muito de o jogo da vírgula, o jogo acerte o acento, e aí a gente também tem o detetive. A gente tem Geografia do Brasil, que é um desastre, que a gente joga porque a gente não acerta nada. Esse de acerte a vírgula, meu filho dá um show, todas as vezes que a gente vai jogar ele ganha. Serve para você relembrar as regras gramaticais, mas assim, é um momento para você fazer em família. Se você gosta, é bom, tá? Procure, assim, não só assistir filmes, né? Mas procure fazer outras atividades que vocês possam fazer juntos. Aqui a gente planejou agora fazer uma atividade que é montar um quebra-cabeça de 500 peças. Então, nós vamos estar aqui, eu, marido e os filhos, para montar aqui esse quebra-cabeça de 500 peças. Então, você pode juntar com sua família ou com alguém. Depois de 4 horas eu tô acelerado, ligado no 220. Eu preciso de 6 horas.
eu preciso dormir 6 horas. Se eu dormir 6 horas, eu acordo no outro dia inteiro. Tá? Posso até dormir um pouco mais, mas o meu organismo precisa de 6 horas. Tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 10. Eu não sei se isso é verdade, se não é, mas é porque assim, quando a gente fala essas coisas, é bem interessante porque assim, se você pegar as extremidades, tem médicos que aconselham que você tem que dormir 8 horas, né? Tem médicos que aconselham você dormir 6 horas e tem médicos que vão falar que a gente tem que dormir X horas, que é o equivalente ao que o seu organismo precisa. Né? Se o Pochá consegue dormir 4 horas e ficar elétrico, aí realmente eu não consigo. Eu preciso de 6 horas de sono para eu conseguir ter agilidade no outro dia. E o meu horário é sempre assim, eu sou uma pessoa diurna. Para mim o melhor horário é durante o dia. À noite realmente é um horário que eu gosto de me recolher. Mas uma boa noite de sono faz muita diferença. Então, não só na pele. Uma vez eu vi uma esteticista falar sobre isso, que até a pele da gente reflete se você tem uma boa noite de sono. Então você pode começar a se organizar. Às vezes é muito difícil, aí você vai achar um monte de receitinhas aí na internet para sono. Para te auxiliar, um chazinho, tá? Mas o bom, se você pode, você tentar dormir mais cedo. Se você não conseguir, aí você vai tentando assim, eu durmo meia-noite, eu vou começar a dormir 11h30, aí depois eu venho para 11, para tentar, para ver se o seu organismo consegue, né? Tem gente realmente que trabalha até altas horas da madrugada e no outro dia dorme até mais tarde e consegue fazer essa rotina muito bem. Eu não sei como é que vai ser, como é que o organismo dessa pessoa vai reagir ao longo do tempo, né? Porque os especialistas têm falado muito sobre essa questão de você dormir cedo para o seu organismo poder descansar. Então, eu acho que vale a pena, se você é uma pessoa que tem esses hábitos de trabalhar até altas horas da madrugada, você procurar, né, se informar no médico e ver essa questão, como isso vai agir em você a longo prazo, né? Porque às vezes a gente não tem um efeito imediato, mas pode ser que haja um efeito a longo prazo, tá? A quinta dica que eu vou trazer é não interromper tratamento sem orientação médica. Para aquelas pessoas realmente que fazem tratamento psicológico, fazem tratamento com psiquiatra, não abandone o tratamento de vocês, tá? Porque essas coisas são muito complicadas. Eu tenho um pai idoso e ele é assim, o médico manda ele tomar um remédio, ele toma metade do que o médico manda. Aí o amigo dele diz para ele tomar um chá, não sei do que. Ele vai lá e faz o que o amigo dele, porque o amigo dele tem mais conhecimento que o médico. Então, eu sei, porque como eu já falei, eu também tive depressão. Eu sei o que é tomar medicação controlada, os seus efeitos colaterais às vezes são muito ruins. Mas você não pode, se você está tomando uma medicação e você faz um acompanhamento psicológico, não deixe de ir à sua psicóloga, não deixe de ir ao seu psiquiatra, não se importe com o que as pessoas dizem, você precisa de você, é você que precisa estar bem, não é, se o outro não se preocupa com isso, você precisa se preocupar, não se preocupe se você é taxada de louca, não se preocupe com isso, tá? Porque é você que precisa. E você não é insubstituível na vida de ninguém. Tenha certeza disso. Eu trouxe esses assuntos porque são rotineiros. E esse quadro especialmente, ela que está na playlist como motivacional, é pra gente bater um papo, trocar experiências sobre essas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. E eu tô procurando ser o mais realista possível com vocês, sendo transparente mesmo, tá? Não inventando coisa, criando moda. Não, sendo bem transparente realmente, não tenho nenhum problema em assumir sobre essas questões que quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar ajuda para se melhorar como pessoa. Principalmente, não por causa de ninguém, por sua causa mesmo, sabe? Você ser autêntico, ser quem você é. E quem me conhece já sabe, eu gosto muito dos textos sagrados
E eu trouxe uma história hoje que eu gostaria de compartilhar. Eu não sei a sua crença, não sei o seu credo, e eu espero que você não fique preocupado com relação a isso, porque aqui eu vou procurar ser mais direto e objetivo com relação a todas as ideias a tudo aquilo que eu vivo, tá? Eu não vou falar nada que eu não vivo para vocês. Eu quero falar sobre um profeta chamado Jeremias. Quem já teve oportunidade de estudar a Bíblia, ou já fez catequismo, ou já foi catecúmico, ou já foi protestante, ou é protestante, né, ou é evangélico, de outras denominações, conhece esse profeta como profeta chorão. Mas eu quero frisar nesse profeta como uma coisa assim, eu sou uma pessoa temente a Deus. Talvez você que esteja aí do outro lado não compartilhe da mesma fé que eu compartilho. A única coisa que eu posso te dizer eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus e eu acredito no Espírito Santo. E eu acredito que isso é o mais importante, tá? Eu acredito que eu faço parte de uma família universal, que somos todos irmãos. E eu trouxe esses temas para conversar com vocês e falar, às vezes, da Bíblia, falar do Evangelho, às vezes parece uma coisa agressiva, mas eu queria tornar que isso fosse mais leve, né? Porque não só eu causo mudança em ninguém, a gente só muda quando a gente realmente tem vontade de mudar, isso eu acredito, tá? Eu acredito sim que você pode deixar de ser uma pessoa e se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito sim. Então, eu sou da família de Jesus e se você compartilha sobre isso comigo, deixa aí seus comentários, fala da sua experiência na fé, pra gente compartilhar e a gente dividir uma experiência suave, tá? Jesus sempre disse que vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não sou juíza, não sou Débora, tá? E até onde eu sei, não existe na Bíblia, se você achar onde tem, pode colocar para mim, ó, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, tem isso, que Jesus ou Deus levantou algum juiz sobre a terra. Então, às vezes a gente passa por situações muito delicadas, muito difíceis nas nossas vidas, que dificultam a nossa caminhada. Quando eu trouxe aqui essas 5 questões para melhorar a sua autoestima, eu trouxe questões que você pode analisar e achar que elas, nossa, mas são coisas básicas. O coronavírus, se você observar, os cuidados são básicos, cuidados que nós precisávamos ter no dia a dia. Ninguém precisava ensinar para você que você tem que chegar em casa, lavar as suas mãos, que você sai de um mercado, você tem que higienizar as suas mãos. Só que assim, nós precisamos reaprender isso, né? Então hoje, hábitos que a gente não tinha, a gente começou a fortalecer, né? Então é a mesma forma na nossa caminhada. Às vezes, quando eu falei de uma alimentação mais equilibrada, você se desgasta tanto comendo porcarias que o seu corpo vai responder, né? É só observar o que é uma gastrite. Às vezes o que é uma gastrite nervosa, que tem muito a ver com o emocional, o que eu tô com um problema, eu tenho gases. Por que você tem gases? O que você está comendo? Então, às vezes, a nossa saúde física melhora com hábitos que a gente muda, coisas que a gente começa a colocar na nossa rotina. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Então, eu sei que se eu comer algum alimento que contém lactose, eu vou passar mal. Então, eu posso evitar isso.
Então a gente pode fazer essas mudanças. Eu tinha muita dor, muita cólica intestinal e eu não sabia por quê. Aí eu fui numa gastro e aí eu fiz vários exames, alguns até desconfortáveis, mas eu percebi que determinados alimentos eu não podia comer. E aí quando eu parei de comer, aquela sensação de desconforto, ela parou. Então quando eu falei para melhorar essa alimentação, tem muito a ver com isso, né? Às vezes você tá a minha mãe adorava café. E eu amo tomar café. Só que o café não surte em mim esse efeito de, por exemplo, se eu tomar café agora 9 da noite, eu vou dormir do mesmo jeito. Tem gente que não, que se tomar o café acabou o sono. Então, às vezes é muito interessante você melhorar a sua alimentação, você ter uma resposta do seu corpo positivo para isso. Quando eu falei de atividade física também, você pode observar que é uma dificuldade muito grande para a pessoa que ela é depressiva, ela fazer uma atividade física. Porque não é que ela não quer, é que o corpo não deixa. Parece que o corpo pesa 1 tonelada. Eu digo por experiência própria, porque eu passei e eu sei como é, né? Você quer fazer, mas você não tem forças para fazer. Então eu trouxe esse profeta aqui porque ele é um exemplo clássico nosso, do nosso dia a dia, né? Da gente chorar, da gente resmungar, de reclamar. Às vezes, você pode diminuir as reclamações, né? Eu gosto muito de compartilhar e falar para os meus amigos que Jesus tinha uma característica de várias que ele tem. Essa, para mim, ela é aquele plus. Jesus se relacionava com a pessoa, não com o problema da pessoa. E às vezes você se relaciona mais com o problema que aquela pessoa está vivendo do que com ela. Então, por que eu trouxe isso? Porque Jeremias, ele em todos os seus livros, em todo o seu livro, né, do profeta maior, você vai observar tudo que ele passou. E assim, às vezes ele reagia como um homem de fé, valoroso que ele era, mas às vezes ele reagia como nós reagimos. Não que nós não tenhamos a presença de Deus, né? Porque Deus é infinitamente misericordioso, mas é porque às vezes nós nos abatemos, nos perdemos, sabe? Nos perdemos no caminho. Você não precisa... Eu acredito que você tem que congregar, seja numa igreja católica, protestante. Isso não é o meu foco aqui. O meu foco é uma conexão que você precisa ter com Deus, porque com Deus tudo é mais fácil, tudo é mais leve, tudo é mais suave, até perdoar é mais tranquilo, né? Então, se você consegue pegar todos esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, essas 5 dicas, e começar a aplicar, não por causa do outro, mas por sua causa, porque você precisa se melhorar. E lembrar que Jeremias era um homem temente a Deus, ele também teve fraquezas. Então, se ele teve, eu e você também temos. Agora pense assim, não julgue ninguém. Não fale mal de ninguém. Se você for o corte do fio, a fofoca tá acontecendo, ela chega em você corta ela não vai pra frente. Não duplique aquilo que você não tem certeza se é verdade. Não fale daquilo que você não sabe. Quando você tiver vontade de falar do outro, bote água na sua boca. Porque tudo que nós falamos acarreta uma força muito grande espiritualmente contra nós depois, tá? Seja bênção ou seja maldição. Então, se nós somos todos irmãos, pense você. Eu não sei se você que está me ouvindo, se você é mãe, se você é pai, se você é irmão, se você é tio, mas pense assim, se você é um pai, imagine só agora, ou você é uma mãe, e você tem 2 filhos, e um filho começa a falar mal do outro, como é que você vai ficar? É a mesma forma que Deus olha para mim e para você.
Nós somos irmãos e Deus nos olha. Quando você fala mal do teu irmão, Deus olha e diz assim, ele fica muito triste, né? Pela nossa postura. Então, se você abraça essa causa, né, de uma família universal, não fale mal do seu irmão, tá? Ele tem defeitos e você também deve ter. Porque eu tenho muitos. Já magoei muitas pessoas que eu não queria magoar. Já feri pessoas que eu não queria ferir, entendeu? Então, você tem que parar de julgar, de condenar e de falar mal do seu irmão. Quando você começar a fazer isso, nossa, é muito difícil, viu? Tem dia que a gente quer... Tem dia que você tem que respirar fundo para dizer assim, misericórdia, Deus tem piedade dos meus pensamentos, porque não é o que entra, é o que sai da boca do homem que mostra toda a podridão que existe dentro do seu coração. Então procure ser uma pessoa melhor. Jesus Cristo, eu sempre falo aqui em casa para os meus filhos, olha só, ele é o padrão de ser humano que eu preciso ser, é o meu modelo de cristão que eu preciso ser. Antes de qualquer denominação que você dê para Cristo, ele é o seu modelo, né? Então aqui eu falo muito para os meninos, quando vai fazer alguma coisa, pense antes se Jesus faria. Eu vou dizer para vocês que é muito difícil não falar mal dos outros, mas às vezes eu paro de, ai, Jesus me perdoa por eu ter feito isso, por eu ter feito aquilo, no imediato, porque eu não fui eleita juíza sobre a terra, ninguém foi, tá? A única juíza que existiu sobre a terra, podem ter existido outros, pode me falhar a memória agora, mas eu me lembro de Débora, e a Bíblia diz assim, mulher de um homem de Deus, mas, fora isso, eu não me lembro, depois de Cristo, se foi eleito nenhum juiz sobre a terra para julgar com Deus. Ninguém tem essa autoridade de dizer para você que você está condenado, que você está isso, ninguém, tá? Porque quem te criou é soberano. Ele é magnífico. E o poder dele não pode ser medido por ninguém. E lembre-se, o véu do templo se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. Não precisamos de intermediários. Precisamos de líderes, sim, eu concordo. Mas a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, ela é individual. É só você. Então, se você passa por algum problema, como depressão, tristeza profunda, veja tudo que eu coloquei aqui para você, pense nesse profeta, procure um pouco mais sobre a história dele. Eu trouxe ele, mas eu não queria falar muito sobre ele, que é para deixar vocês um pouco curiosos, para vocês perceberem assim que ele tinha um acesso que nós não temos, porque nos falta fé e nos falta vontade. Ele tinha seus momentos de tristeza. Se você lê ali no momento que Jesus foi para a cruz, ser crucificado, ele falou pro Pai, né? Ele virou. Eu gosto muito de um filme do Mel Gibson, de Paixão de Cristo, porque no final do filme tem aquela lágrima que cai, como se fosse uma lágrima de Deus chorando, essa simbologia. E aí você vê naquele momento ali, ele sentiu que o pai virou as costas. Na verdade, nenhum pai quer que o filho padeça por nenhum sofrimento. Então é da mesma forma Deus. Mas da mesma forma que ele é o seu pai, ele é pai do seu inimigo, que você tecnicamente tem como inimigo, tá? Ele também é o pai dele. E ele não vai fazer mal ao filho dele. O mal quem faz somos nós, tá? Podem muitas pessoas discordarem de mim, aí você tem esse direito, tá? Mas eu não acredito que um pai que criou o mundo com tanto amor, com tanta misericórdia, ele ame um e odeie o outro. Não, isso realmente eu não acredito, tá? Então, pense sempre que aquele irmão, aquela pessoa que você tem como inimigo, ele também é filho de Deus. E talvez você fez um julgamento de que ele esteja errado, mas às vezes é uma pessoa que está mais perto de Deus do que você. Então coloque isso traga isso para você, como eu tenho tentado colocar na minha vida, porque todo dia é um pouquinho,
É igual os passos dos alcoólicos anônimos, né? Evite o primeiro gole, uma coisa assim. Então, todo dia evite fazer o mal, né? E faz parte da nossa realidade. Pega essas 5 dicas sobre autoestima para te ajudarem. Busquem aí a história de Jeremias, compartilhem, né, para ver o que vocês acham e façam algo por você, sempre por você. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Tchau, fica com Deus.